Em nome dessa tal prosperidade, da nossa empresa de desenvolvimento humano, em nome de Cesar, meu sócio, e meu, Marcelo Guimarães, eu te recebo de coração e muito grato, de verdade, por você estar conosco. Bem-vindo. Olha, Marcelo, se você me permite, eu vou dizer uma coisa aqui, e quem tem me acompanhado sabe que eu não disse isso ainda, né? Tem dias que eu faço 3 lives. Eu acho que a missão da gente é passar conhecimento para os outros, né? E quando a gente passa, óbvio que a gente recebe muito também. Eu me lembro até de um sábio, né, oriental, em que ele disse assim, o que é melhor, dar ou receber? Aí ele falou, é muito simples explicar isso para você. Pegue uma bacia cheia d'água. Pegue essa bacia cheia d'água e estique o braço. E queira essa água para você. E puxe rapidamente. A resultante, a água toda vai embora. Ela não vem para você. Quando você pega a bacia e puxa para você, ela voa de você. Agora pega essa bacia juntinho de você e dê para alguém. A resultante, essa água toda vem para você. Então o sábio dizia, dê muito, porque você sempre vai receber muito mais do que você está dando. E eu tenho aprendido muito nas lives que eu tenho feito, tem sido muito legal, e você sabe disso, eu te acompanho, eu sou um fã, eu escrevo quando vejo seus artigos, e digo lá, Marcelo, perfeito, excelente e tal, você sabe disso. Eu sei e eu recebo isso, mas vamos começar a explorar você, te agradeço essas palavras carinhosas. Vamos lá. Antes de você chegar, né, e a gente conseguir a comunicação perfeita, já tem gente te elogiando, a Paula, a Fernanda, tem muita gente te elogiando, já gostando da sua metáfora. Eu queria que você falasse um pouco, para quem não te conhece, que eu não sei se é possível, mas o teu caminhar já com uma vertente de liderança para a gente já começar a contribuir com as pessoas que também estão dedicando para a gente o seu tempo de vida. Eu acho que a vida é um grande vagão em que você entra e sai desse vagão o tempo todo. E se você colocar liderança, a liderança é o seguinte, você sempre está entrando ou saindo, ou você está dentro do vagão. Se você quiser colocar isso como crise, você pode entender que você está entrando, está numa crise, ou você está saindo de uma crise. Então, o líder tem que ter isso numa perspectiva muito grande, de que ele sempre está trabalhando. O líder não descansa. O líder é um servidor constante. Ele está sempre trabalhando. Esse é um conceito que daqui a pouco a gente vai falar. Eu nasci numa família de 12, né, muito pobre, num subúrbio do Rio de Janeiro, chamado Cavalcante. Se morro tem pé, eu nasci no pé do morro, porque da minha casa, 5 casas depois, iniciava o morro. E ali que eu passei a minha infância, minha convivência com tudo. Então, eu nasci numa crise. Eu nasci num lugar em que as pessoas dizem para você, não saia daí. Você foi carimbado para ficar aí. Não vai chegar assistência social, não vai chegar educação. Você vai viver e vai continuar aí. Então, a minha crise era o seguinte, eu não quero ficar em Cavalcante. Eu tinha que sair de Cavalcante, tive que tomar atitude para isso. É ruim quem ficou lá? Não, meu pai está lá até hoje. Né? Meu pai mora lá até hoje. Não quer sair de lá e diz, só saio daqui dentro do caixão. Parabéns para o meu pai que vive lá e eu vou lá, vou visitá-lo. Agora não estou visitando, mas vou. Mas então era uma crise. Eu tinha que sair de lá. E para sair de lá, primeiro, eu não podia aceitar o rótulo de que eu era carimbado. Eu tinha que me autoliderar. E aí é o primeiro ponto que a gente leva, é a autoliderança. Quem é que te lidera? Quem é que manda nos teus pensamentos? Quem é que determina o que você vai fazer, o que você vai ser e aonde você vai chegar? Então, quem é o líder da tua cabeça? Né? Porque a tua cabeça, e esses dias eu estava ouvindo uma psicóloga, ela me dizia um negócio muito legal, que o grande problema dessa geração é que ela está com a cabeça num lugar e os pés no outro. Ela rejeita onde ela está. Ela sempre quer estar em outro lugar.
Então há essa desconexão entre os pés e a cabeça. É óbvio que os pés foi uma figura de linguagem que ela usou para dizer o que você tem, o que você é e aonde você quer chegar. Esse incômodo dessa geração faz essa desconexão e esse mal-estar constante que eles vivem. Então, eu consegui dizer o seguinte: quem vai comandar? Eu podia ter muitas namoradas que eu perdi, e eu gostava muito disso, né? E perdi por quê? Eu não queria ganhar as coisas fácil como amigos meus tinham. Eu não tinha dinheiro para levar ao cinema, eu não tinha dinheiro para comprar, na época, né, um sorvete, uma vaca preta, aquele sorvete com Coca-Cola. Eu não tinha dinheiro para isso. É óbvio que elas davam a opção para os meus amigos, tinham. Mas como é que eles ganhavam dinheiro? Eles ganhavam de uma forma fácil, que eu não queria entrar aqui. Né? Absolutamente, as decisões que eles tomaram, eu sabia que não é aquilo, porque eu continuaria ali como eles continuaram. Perdi muitos presos, muitos assassinados, muitos se suicidaram, e eu hoje volto lá numa outra, mas tive que pagar o preço porque eu comandava a minha cabeça ali. Depois, uma pergunta. Essa sua decisão de sair de Cavalcante aconteceu mais ou menos com qual faixa etária sua? E se você considera isso, então, a sua primeira decisão de liderança? Foi a primeira decisão de liderança de mim mesmo, né? O auto-líder. Isso. Nesse conceito que você está falando. Se você quiser liderar os outros sem se autoliderar, esqueça. Porque você vai dar uma ordem para alguém, logo vem alguém, vai te dar outra ordem, vai fazer tua cabeça, tu vai mudar e vai ser uma briga constante. Então, eu precisava. Desde que eu comecei a ter entendimento de que eu podia decidir as coisas, né? Porque no início era muito aquilo, cala a boca, a criança não pode falar. Uma família de 12, quem é que consegue se comunicar e fazer? Graças a Deus, o meu pai era um camarada de conceitos morais, éticos, de honestidade fortíssimo, da linha religiosa também, era presbiteriano, então isso todo foi dando embasamento. E eu acho que quando eu cheguei aí para os 14, 15 anos, eu comecei a ver e ter aquele incômodo positivo, né? Quem não se incomoda acaba se acomodando, né? E eu sempre fui incomodado do que eu tenho, infeliz. Essa é a diferença que eu passo sempre para todo mundo. Não é ser infeliz com o que eu tenho, é ser incomodado para não me acomodar com o que eu tenho, com o que eu sou, com o que eu sei. Esse incômodo é geral. Não é isso. Você, biblicamente, você tem que estar feliz com o que você tem, senão você vai cometer um pecado. Existe uma diferença entre ambição e ganância. Ganância é eu querer alguma coisa que eu não tenho, não vou fazer esforço nenhum e vou tirar dos outros de forma desonesta. Ambição, não. Ambição, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu posso e eu sei o que eu quero e honestamente eu vou atrás disso. Um líder é ambicioso. Ambição é uma coisa bonita. Ganância é uma coisa absolutamente deplorável. A gente tem alguns elementos que você já falou agora que eu queria pincelar e pensar. Você falou sobre o controle ou sobre o que você pensa, sobre o que cada um de nós pensa. E só para também trocar informação contigo, tem um livro muito interessante de uma sobrevivente de Auschwitz. Esse livro impactou demais a minha vida. Essa autora é viva, ela é uma psicóloga húngara que vive nos Estados Unidos desde a década de 50. O livro se chama Bailarina de Auschwitz. Ela passou 1 ano presa em Auschwitz, sendo que, enfim, dançou para o Mengele, ou para o Mengele, como se quiser. Por isso, Bailarina de Auschwitz. E foi feito um filme desse livro? É um livro, não foi feito um filme? Estão em fase de elaboração de roteiro, pelo que eu sei. A autora chama Edith Eva Eger. Deixa eu ver se travou aqui. Ó. Você está me acompanhando? Estou acompanhando bem. Perfeito, para mim travou aqui. Então quando eu parar, porque algum dos dois está travado e já volta em seguida. A autora chama Edith Eva Eger. E ela escreve que na vida você pode perder tudo menos os seus pensamentos. Ninguém controla os seus pensamentos. E então, por isso, para trocar e também com as pessoas que estão nos ouvindo, tem muita gente te elogiando, tá, Renê?
só para dar um exemplo, eu vou usar a fala aqui do João Paulo Afonso, 92, e com essa fala eu quero receber a todos que também estão elogiando o René. Ele diz: parabéns, René, eu já era seu fã e admirador do seu trabalho. Grande abraço. Então, na pessoa do Paulo, eu passo todas as homenagens que estão sendo feitas para você. E eu estou citando isso por causa dessa contribuição que a gente também dá para as pessoas que estão assistindo. E apenas também a título de curiosidade, eu fiquei tão impactado com esse livro que eu consegui falar com uma autora por telefone. Olha... Eu localizei-a, ela mora na Califórnia, ela tem 92 anos e é psicóloga. O livro é imperdível. E eu apenas liguei para poder agradecer ela ter colocado a história dela num livro. A dançarina de Auschwitz. A dançarina de Auschwitz. Quem acha que está passando por um momento difícil, não é comparação de dor, mas vale a pena ler o livro. A doutora Edith, com TH no final, Eva Eger, E-A-G-E-R. Então isso você me lembrou quando você falou dos pensamentos. E outra coisa que você me lembrou, quando você falou da estrutura familiar sua, que você viveu com seus pais, com os seus dois pais estão conosco ou algum já partiu? A minha mãe já partiu, meu pai tem 96 anos. Meu pai tem 96 anos, então a sua mãe também, aonde quer que esteja, os dois recebam as nossas homenagens por terem feito você e os seus 11 irmãos. E entrando nesse seu contexto familiar, eu vi uma live que você fez com alguma jornalista portuguesa, semana passada, acredito, e ela mencionou um caso, que não é o conteúdo que eu quero entrar, mas você falou muito da hierarquia familiar e da importância que isso tem para o jogador quando ele faz sucesso jovem, ainda muito jovem, como isso pode inverter os papéis dentro da família. Eu queria te ouvir um pouco mais, como você vê isso. Eu não gostaria de entrar em contexto, porque não é o nosso foco, é aprendizado coletivo, mas sobre a questão da liderança também nesse ponto da hierarquia. Tudo na vida é um processo, né? Então tem um processo em que eu sou provido, né? E eu vou caminhar, e depois eu passo a ser o provedor. No caso, eu vou trabalhar, eu vou me autossustentar, depois eu vou sustentar até alguém, porque eu vou constituir uma família, né? Seja homem ou mulher, não importa, é isso. Quando você perde esse equilíbrio, você já começa a sair fora do processo. E qual é o resultado disso? O resultado disso, ninguém sabe, né? É alguma coisa que pode ser bom, pode ser ruim. As minhas experiências mostram que são ruins. O que é isso? Um menino com 10, 12, 13 anos, ele já assina um contrato fantástico com um clube de futebol. Os pais largam o emprego e vão cuidar dele. Então, os pais que proviam, né, os provedores deles, passam a ser providos pelo filho. O filho passa a ser o provedor, e essa questão de dinheiro dá um certo poder e uma certa autoridade dele sobre os pais. Os pais começam a ver nele aquele que é o meu provedor, é o meu sustento, vem dele. E isso aí, como é que fica? Com uma criança de 13, 14, 15 anos, né? Eu cheguei até a conversar com uma mãe, que tem algumas mães, tem a Rosana Maciel, que escreveu um livro, eu ajudei muito a ela a escrever esse livro, fiz até o prefácio, né? Mães de Jogadores, Filhos do Futebol, já está na 2ª edição. É muito legal, recomendo. Peraí, mas também tem um livro seu que você escreveu, depois a gente vai nele. Tem, depois a gente fala. E aí eu perguntei à mãe, como é que é a questão do dinheiro com ele? O menino tem 13 anos, assinou um contrato com um clube grande agora, fabuloso, 14 anos, aliás. Como é que é? Não, eu controlo o dinheiro, legal. Se ele quer um tênis, ele vem e me pede o dinheiro. Se ele quer ir ao cinema, ele vem e pede o dinheiro. Se ele quer comprar uma calça, ele me pede o dinheiro. Se ele quer comprar uma camisa, me pede o dinheiro. E alguma vez você disse para ele que não tinha dinheiro? Eu disse, não. Eu disse, então quem controla o dinheiro é ele. Você só guarda o dinheiro. Ele está no comando. Dê para ele uma mesadinha muito pequenininha para ele, e quando ele quiser comprar alguma coisa, ele vai ter que economizar e ele vai fazer a diferença, que o grande problema da vida da gente é quando a gente não tem a dimensão entre preço e valor. Né? Ele ganha uma mesada, suponhamos que ele ganha uma mesada de R$500, ele quer comprar um tênis que custa R$600. Bom, eu ganho 500, eu não tenho dinheiro para comprar o tênis. O que eu vou fazer? Durante 3 meses, eu vou economizar R$200 por mês para atingir os 600 e comprar.
E aí ele vai ter que deixar ir ao cinema, vai ter que comprar alguma coisa e economizar. Quando chegar no terceiro mês que ele comprar o tênis, aquele tênis não custou R$600. Aquele tênis tem o valor de 3 meses dele abrir mão e fazer algum sacrifício. Então isso dá uma noção para ele o quanto ele gosta daquele tênis. E o grande problema é quando o garoto, com 13 anos, ele já pode comprar a sapataria. Ele não compra só o tênis. Então essa percepção de valor e preço é muito ruim nessa faixa de idade, e essa questão de ser o provido e o provedor. Quando você quebra essa linha hierárquica no seu processo de formação, você acaba tendo o que nós temos em muitas profissões, né? Profissões que ganham muito rápido, né? Eu escrevi um artigo sobre um menino que fez uma música e, de repente, os jogadores de um grande clube pegaram ele e ele passou a ter 2 milhões de seguidores com 12 anos. Eu escrevi e disse, coitado do fulano, coitado. E caíram de pau em cima de mim. Isso é porque ele era pobre, isso porque ele era afrodescendente. Não é isso, eu estou com pena dele. Porque daqui a 6 meses ninguém vai mais falar dele, e quebrou totalmente o processo. Porque a vida é um processo de construção na sua carreira, nos seus romances, nas suas conquistas, é um processo. René, você me falou agora sobre a valorização. Vamos ver um pouco mais quem entrou? Olha, o João Paulo Afonso fala, verdade, René, dá noção à criança na formação, parabéns. Márcio Gilni, excelente. Educação socioemocional. Sou coxa branca e te admiro muito. Legal. Bem-vindo, então, também o Ellington. Você falou daí... O chefe João Marcelo entrou aí também. Esse é um queridão meu. Eu fiz uma live sua com ele também. Eu vi. Fantástico. Foi muito, muito interessante. E gostei, inclusive, eu não o conheço, mas eu gostei, inclusive, do jeito como ele fez a live com várias pessoas cada hora em algum momento. Bem-vindo também, o chefe. René, queria te perguntar, você falou da hierarquia agora, da importância dos pais na formação, e nesses momentos quando um jovem recebe muito dinheiro, e não pude deixar de não pensar na sua família com você e mais 11 irmãos, certo? Não é isso? Você tem 11 irmãos? Eu e meus 11 irmãos, né? Meu pai tinha que ser um líder. É isso que eu quero te perguntar. E você o disse pai e a mãe, eles têm que entender que eles são líderes, né? Você disse você disse no começo da nossa live que a sua família não era, quando você nasceu, uma família de posse, certo? Não, ao contrário. Então, eu enganei muito minha mãe. Eu escondi o bife embaixo do arroz e ela me dava outro bife. Eu quero te perguntar o seguinte, que nessa tal prosperidade onde nós trabalhamos, a gente trabalha muito com binômio abundância e escassez. E eu suponho, e aí é uma suposição da minha parte, que a sua infância não tenha sido de abundância com 11 irmãos numa família de poucas posses. A minha pergunta específica é, como é que você decidiu não acreditar na escassez e ir atrás do seu sonho? Eu nunca rejeitei a escassez. Eu nunca rejeitei. Esse é o primeiro ponto. É aquilo que nós acabamos de falar aqui. Eu não sou infeliz porque eu não tenho. Eu não era infeliz porque eu não tinha uma festa de aniversário. Eu não era infeliz porque eu não podia. Eu não era infeliz com isso. Nunca rejeitei isso. Eu só tinha ambição. Eu queria ter mais. Isso para ser coerente na fala. Você decidiu, né? Isso que é a sua exatamente. E aí é exatamente o ponto que a gente tem que colocar com o líder, né? O líder, ele tem que fazer com que o falar e o caminhar dele sejam iguais. Né? Imagine se agora eu dissesse para você, eu odiava aquela minha vida de pobre. De jeito nenhum, eu era muito feliz. Eu tive uma infância maravilhosa. Porque eu tinha pais que jamais eu os vi reclamando da vida. Ao contrário, né? Eu nunca vi meu pai reclamar da vida, eu nunca vi minha mãe reclamar da vida. Eu só vi alegria entre eles. Como chama seus pais? Neia Simões e Abel Simões. Que ambos sejam homenageados com essa fala. Eu homenageei o tempo todo. Olha, e o meu pai não passou
muito primário, né? Meu pai, mas ele é de uma inteligência da vida incrível, né? Inteligência da vida, a faculdade da vida ensinou muito para ele. Então, isso a gente levou. E o que nós tínhamos na minha casa? Muita felicidade. A gente não tinha. E eu não sei o quanto, né? Eu não sei o quanto doía para ele não poder fazer uma festa de aniversário para cada filho. Mas imagina, todo mês tinha um aniversário, né? Claro, eu imagino. São 2 aniversários, né? Hoje ele tem... Perdão, são 28 bisnetos, né? 28 netos, e são 20, nasceu a minha neta, são 20 bisnetos agora. Legal. Né? E na minha casa ainda tem essas reuniões com ele, e você não vê vocês não vê reclamando, né? Ele é um cara de bem com a vida, e isso é muito bom. Agora, ele tinha as ambições dele, que os filhos dele fossem alguma coisa, jogador, que estudasse, que fossem às faculdades. E todos nós conseguimos fazer isso pela ambição dele, não por ele reclamar veio de família. Coisa. Então, E seguindo agora na carreira do René, e seguindo para o nosso caminhar cronológico, inclusive, você liderou diversas equipes de diversos tipos. Então, eu vou citar alguns perfis. Você liderou todos os tipos de perfis etários de idade. Você liderou homens e mulheres, equipes femininas e masculinas. Você liderou em vários estados do Brasil. O Brasil é grande, então somos vários países dentro do país. Claro. E você liderou vários outros povos, várias outras equipes no estrangeiro. Eu queria que você desse algumas pinceladas para nós e para todas as pessoas. Gustavo acabou de entrar, Charles, Silvio, alguém está te chamando aqui, olá para o Charles, olá professor, grande professor. Isso para que a gente possa também saber que a gente está sendo escutado. E boa noite a todos, René Simões, é um ser humano incrível, um baita profissional. Eu conheci um restaurante em Caraí, é o Bruno Kibe. Que legal, um abraço aí. Um abraço para o Bruno Kibe. Você, então, liderou muitos perfis humanos. Posso te perguntar o seguinte, qual foi, você acha, a situação mais complexa ou desafiadora, de fato, no exercício da liderança, e qual foi o seu maior prazer, o seu maior regozijo, o seu maior orgulho humano, também no mesmo exercício? Então, a maior dificuldade, desafio, complexidade, entre esse perfil humano tão diverso, entre brasileiros, estrangeiros, intra-Brasil, homem e mulher, diversas faixas etárias, e o seu maior orgulho de fazer o que você faz? Olha, Marcelo, eu vou citar o livro Profeta, do Khalil Gibran, né? O Khalil Gibran, perguntaram para ele o que era maior, se era a alegria ou a tristeza. Aí ele disse, em verdade vos digo que nenhuma é maior do que a outra. Enquanto uma está posta à sua mesa, a outra repousa em sua cama. E isso aí é muito para justificar aquilo que eu falei do líder. O líder está dentro de um vagão, está para entrar num vagão ou está saindo de um vagão. Então o líder está o tempo todo dentro de uma crise. Ele sempre está tentando fazer alguma coisa. Ele nunca está descansado. Ele está sempre trabalhando. E aí você tem que saber o seguinte, você tem que ter algumas coisas, né? A primeira coisa que eu cito, você tem que ter um chá. Você tem que ter conhecimento. O que eu tenho para fazer? Eu sei, eu tenho conhecimento disso, então, futebol eu sempre tive conhecimento e sempre fui aumentando. Eu tenho habilidade para fazer isso, é o C, né? Depois vem o H e vem o A. Eu tenho habilidade para fazer isso, e aí... Primeiro, eu tinha sido jogador de futebol, mas não gostava de treinador. Eu odiava os treinadores que eu tive, porque eles jamais responderam às minhas inquietações, né? De que o que, como, por quê, para quê, quando, como, eu não tinha essas respostas. Vai lá e faz, né? Eu, quando era jogador, bastava você chutar bem, driblar bem, cabecear bem. Você não precisava pensar e você não precisava tomar decisões corretas. Você tinha que ter uma grande habilidade, então me faltava essas coisas. E aí eu fui começar a ter habilidade para desenvolver isso.
saber lidar com o contraditório, saber lidar com as angústias dos jogadores, saber entender que um jogador não é igual ao outro, né? E aí você entra até na gestão da singularidade. Mesmo você estando no Brasil, você vai ter jogadores, cabeças socioeconômicas, espirituais diferentes. Você estando na Jamaica, todo mundo diferente do que é do Brasil, mas entre eles, na Jamaica, jogadores diferentes. Porque um trabalhava como administrador, o outro era carregador de mala, o outro era taxi driver, né? O outro não fazia nada na vida. Quando você vai para os Emirados Árabes trabalhar, um era estudante, o outro era policial, o outro trabalhava no banco e o outro era um sheik. Sheik, meu jogador, cara. Então imagina, o cara chegava lá de Ferrari, eu chegava com a Mitsubishizinha e ele chegava de Ferrari. Ele sentava em cima do capô, no outro dia ele está com o Rolls Royce, no outro dia ele estava com a Mercedes-Benz Turbo 1000, prata dourada, eu estou de louco. Então, são pessoas, então, primeiro tempo, você tem que ter conhecimento do que você vai fazer no futebol. Tem que ter habilidade e lidar com isso. E você tem uma coisa muito forte, atitude. Tire a bunda da cadeira e entre em ação. Quando eu falo em atitude, eu me lembro muito de quem pensa enriquece. Napoleão Hill. Se todo mundo que pensa enriquece, por que todo mundo não é rico? Porque nem todos tiram a bunda da cadeira. Porque o Napoleão Hill, ele te diz o seguinte, 98% dos nossos pensamentos ficam no inconsciente. Só 2% das pessoas, né, ficam lá. Só 2% das pessoas tiram aquilo e colocam no consciente, que vai virar sentimento, de sentimento vai virar emoção, e aí você vai ter nas emoções o Marta. Eu gosto de falar isso por causa da Marta, jogadora, né? E que é o nome da minha irmã. Marta é medo, né? Medo, medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Isso é as emoções que você vai ter. E tudo isso são energias que você tem que saber lidar. O medo é positivo. Eu, você, todo mundo faz eletrocardiograma, é porque gostamos de gastar dinheiro. A gente tem medo de ter um infarto. A gente faz eletrocefalograma, que eu tenho medo de ser um AVC. Então, medo é legal. O que não é legal? Quando o medo te controla e vira pânico. Aí você não comanda mais. Mas o medo te deixa, né? A alegria. A alegria é sensacional. Agora, se você se perde e sabendo que uma está na sua mesa e a outra está posta na sua cama, você deixa de ser um cara alerta. Então, a alegria é legal. A raiva, né? O neto de Gandhi, Nereu Gandhi, ele escreveu a alegria ou a importância da raiva. Porque ele perguntou ao avô dele, vovô, você sente raiva? Ele disse, muita! Vovô, eu nunca vi você com raiva. Eu transformo essa raiva em energia, é o meu motor. Eu não posso ver a opressão do meu povo, eu não posso ver a injustiça, eu não posso ver as riquezas das Índias saindo. Então, se você sabe lidar com a sua Marta, é importante. Tristeza é importante. Você curtiu o seu luto, agora tudo dentro de uma dose. Então, o líder precisa saber disso, tanto na Jamaica, na seleção feminina, no mundo árabe, na Bahia, no Curitiba. Você tem que ter essa sensibilidade. Aí você vai ter que ter tua comunicação, né? A forma como você comunica é importantíssimo. Nós estamos vivendo um momento agora que não basta só você ter bons princípios. Eu conversei com um presidente de clube e ele falou assim, eu sou honesto, eu não roubo. Eu digo, mas você comunica mal. Né? Nós temos o nosso presidente cheio de bons princípios, né? Mas que de vez em quando escorrega na comunicação, dá uma confusão danada. Deixa eu ir para uma... Temos outros... Perdão, desculpa, eu não quis te cortar. Eu ia terminar. E aí você vai ter que ter inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você conseguir colocar o teu chá em cima de problemas gravíssimos, né? Você perdeu de 6-0, como eu perdi na Jamaica para a seleção do México. 6-0, era a 4ª rodada do hexagonal final para ir para a Copa do Mundo, perder de 6-0 e estar em último lugar na 4ª rodada. Faltavam 6 jogos, eu era o último colocado.
Se você não sabe lidar com isso, se você não tem inteligência emocional, inteligência interpessoal, para que você possa comunicar muito bem para o grupo todo, acabou, está um desastre. Você vai chegar lá e dizer assim, olha, o pico da desgraça já aconteceu porque perdemos 6-0. Não, calma, temos 3 jogos em casa em sequência. Fomos lá, ganhamos os 3 jogos de 1-0 e dali partimos para a classificação. Esse é o líder. O líder. E falando em líder, eu quero acolher uma pergunta de um outro jeito, de um outro critério, que é da idade. Tem uma pergunta que é da Mara Carvalho, a atriz, inclusive vai estar conosco amanhã numa live às que legal, já vi. O que é? Eu já vi a chamada tua. Você viu? Amanhã às 20 horas, nessa só não vou conseguir ver, adoraria, porque eu vou estar numa também. Depois eu te mando, então, porque isso tudo vai ser gravado no YouTube. Eu te mando. Me manda então, a Mara vai estar com a gente amanhã, às 20 horas, só para também informar, falando sobre prosperidade e arte. Mas a Mara pergunta uma coisa muito importante, que é, na sua experiência, com tanto tempo já de estrada, qual é a diferença que você sente hoje ao lidar com os jovens de hoje? Como é que você vê, como você lidava com os jovens do passado, pegando algum exemplo mais distante da atualidade, e essa juventude hoje, e ela já está, inclusive, agradecendo você poder responder isso, que deve ser bastante importante também essa questão. Olha, Mara, nós fomos de uma geração que nós aprendemos que tudo na vida é um processo. Eu preparo a terra, eu coloco a semente, eu vou regar ali, vou esperar tudo prosperar, subir e depois eu vou colher. O que acontece é que os nossos jovens de hoje estão muito mal acostumados. Eles não dão tempo ao processo. Eles já acham que você colocou a semente e já pode colher. Tudo vem ali. Não. Tem que ter algum processo, um tempo de você maturar a sua carreira. Tem que ser uma construção. Não é, eu quero ter um carro e eu vou comprar um carro, né? E aí, Mara, acontece que eles estão com o pé num lugar, mas já estão pensando no outro lugar. Eles não chegaram lá, eles precisam chegar lá. E você chega lá através de uma construção, de fazer as coisas. Esse é o grande problema. E aí entra muito essa hierarquia. O pessoal confunde hierarquia dos provedores, que são os pais, a família, né, com desmandos, né, e autoritarismo. Eu não quero que um pai seja autoritário, eu não quero que uma mãe seja totalmente irracional no lidar com seus filhos, mas eu também não quero que ela deixe que o filho dele ache que pode tudo, porque não pode. Ele não pode tudo. Ele tem que construir as vontades. Eu sempre disse para as minhas filhas, e sempre disse, principalmente para a seleção feminina, quando eu cheguei, eu disse, olha, eu sei lidar com mulher. E eu quero dizer para vocês o seguinte, tudo o que vocês precisarem, vocês vão ter como minhas filhas tiveram. Tudo o que vocês quiserem, vocês vão ter que conquistar. Vocês vão ter que trabalhar, porque eu não vou dar nada que não tenha esforço de vocês. E aí entra aquela história do preço e do valor, né? Você vai ter que fazer alguma coisa para chegar ao que você quer. E aí você vai valorizar. Muito bom. Depois a Mara escreve para a gente se ela acha que está respondido, não por uma questão de avaliação da resposta, mas para a gente poder realmente contemplar e acolher as pessoas. O Capim Dourado está falando muito legal aqui, ó. O Capim Dourado. Os jovens, eu leio para você, porque você é o receptor dos elogios. Os jovens são ansiosos pelos resultados, porém não querem pagar o preço do processo. Não existe almoço de graça, amigo. Não existe almoço de graça. O Cesário, que também é nosso sócio, que também esteve com a gente quando nós nos conhecemos, fazendo o curso de coaching juntos, de business coach, que também te manda parabéns e te manda um abraço, te manda, enfim, felicidades mesmo pelo que você tem feito. O João Paulo, verdade, Renê, um bom exemplo foi a Audax, quando teve o acesso à Série A1 e os atletas mais novos pegaram o dinheiro do bicho e foram comprar um carro. É isso tudo. E falando disso, até eu citei agora
e quando nós nos conhecemos, que foi numa das formações em coach que fizemos juntos, René, eu queria que você explicasse, nos contasse agora essa sua atividade profissional que você também tem, que é mentor de técnicos, de jogadores. Como é isso e que bênção existir uma pessoa como você que possa ajudar outros profissionais a beber na sua fonte de conhecimento e experiência para poder ter caminhos cada vez mais retos e mais prósperos. O que é o que você faz de fato nessa sua ação de mentoria, de coach? Como é? O Márcio, que é um cara fantástico. O Márcio, professor, é o pé esquerdo do Messi. Isso foi um curso que nós fizemos. Nós fizemos um curso, né? Nós fizemos um curso em Las Vegas e muito interessante que lá o cara apareceu um vídeo do Messi, né? E ele sai do meio campo com a perna esquerda, perna esquerda, perna esquerda, perna esquerda, perna esquerda e faz o gol. E aí ele fala o seguinte: trabalhe o seu potencial, trabalhe o seu potencial. Tem muita gente que diz assim, nisso aqui eu sou bom, eu vou trabalhar nisso aqui e esquece de trabalhar no que é bom. Não, trabalhe o seu potencial sempre, sempre. Não descuide do outro, mas dê mais atenção no que você é capaz de fazer, mas corra atrás. Você me fez uma pergunta, desculpe, eu estava com como eu citei ali atrás, que nós nos conhecemos numa das formações do coach, da mentoria. Isso, como é que é esse seu produto? Eu lembro quando o Isaac Newton. O Isaac Newton foi Antigamente o cara era cientista, filósofo, matemático, ele era tudo, né? Isaac Newton. E o Isaac Newton diz o seguinte: se eu vim mais longe, mais rápido e tive um maior alcance e sucesso, né? Aí pode botar sucesso, prosperidade, o que você quiser colocar a palavra, é porque eu subi no ombros de gigantes. Então, o que ele quis dizer isso? Ele pegou a experiência das pessoas, né? Fez um modelo dessas pessoas de sucesso e aí fez a modelagem dele. Então, eu digo o seguinte, depois de 45 anos, né? Isso já tem 4 anos, depois de 41 anos como treinador, vivendo essa vida toda do futebol, essa forma toda de liderar, de conseguir em diferentes lugares, eu digo assim, eu acho que o meu ombro é de gigante agora. Eu posso oferecer meu ombro para que alguém suba e veja mais rápido, com menos erros do que eu tive e tenha mais triunfo, mais prosperidade, tudo isso. Quem concorda com o professor René, por favor, escreva aí se ele tem ombros de gigantes ou não. Põe aí um concordo. Quem concorda com essa pequena e isso não vai nenhum ego. Nenhuma soberba. Sim. Até porque eu converso muito com os meus mentorados e pergunto para eles quando digo assim, você é bom nisso? Não, eu acho que não. E por que você está fazendo? Não, porque eu sou um cara humilde. Eu sou humilde. Eu disse, mas o que é humildade para você? Né? Humildade não pode ser você negar as suas qualidades. Isso não é humildade, isso é falsa humildade, né? Isso aí é você Não, eu não posso dizer que eu sou bom. Por que eu não posso dizer que sou bom? Posso. Agora, tem alguns ensinamentos quando você descobre que você é muito bom, né? O Phil Jackson, treinador de basquetebol, o mais ganhador, ganhou 11 títulos da NBA, ele tem um livro, Aros Sagrados, que eu recomendo para todos aí. Fala de novo, por favor. Aros Sagrados, do Phil Jackson. É o Phil Jackson, é o treinador de basquetebol. Ele chegou para o Michael Jordan e perguntou para ele quem é o melhor jogador de basquete do mundo. O Michael Jordan ficou assim, ele disse, já sei, tu tá em dúvida por causa do Magic Johnson, que foi campeão da NBA e você nunca foi. E por que você nunca foi? Ele disse, também tu já viu os jogadores que eu tenho? Aí ele falou, bingo, é por isso que você não ganha. Você se acha tão bom, aí é soberba. Você se acha tão bom que os outros ficam tão embaixo porque não conseguem. E você faz questão de mostrar para eles que você é muito bom e que você está muito longe deles. Muito bom isso, hein? Por que você não puxa eles? Faça com que eles se aproximem de você. Ao se aproximar de você, você vai ter uma equipe muito melhor. A última bola sempre tem que ser sua, não pode ser dos outros. Porque eles erram. Claro que eles vão errar. Gigante?
Claro que eles vão errar, você não dá chance deles exercitarem. Vamos criar um triângulo ofensivo? Eles criaram um triângulo ofensivo e simplesmente ganharam 5 NBAs direto. Que legal. Então, o líder é aquele que puxa as pessoas e qualifica as pessoas cada vez mais. E as pessoas jamais, e se ultrapassarem esse é o papel do líder. Esse é o fazer papel. com que E aí eu quero liderar... voltar. Peraí, eu quero voltar nos ombros de gigante, que eu fiz um parênteses, mas não perdi. Várias pessoas falaram quando eu perguntei se concordavam que você já achava que você tinha ombros gigantes. E veio uma lista imensa das pessoas que estão conosco, dizendo concordo, entre outras palavras positivas, tá? E aí eu quero voltar nisso que você está fazendo, nessa atividade profissional de mentoria, disponibilizando seus ombros gigantes para esses seguidores, para esses treinadores, esses jogadores e técnicos. Por favor, conta pra gente um pouco disso. Vou te contar um exemplo bem prático, tá. Né? Um dia, no último jornal, eu estava vendo o jornal e um treinador, jovem ainda, um time grande do Brasil, da primeira divisão, o melhor jogador dele abandonou o treino. Foi embora. Eu fiquei vendo aquilo e digo, meu Deus, o melhor jogador abandonou o treino, deve ter discutido com ele. 2h da manhã, eu peguei meu telefone e liguei para ele. Eu disse, e aí, tudo bem? Ele, como é que você sabe que eu estava acordado? Eu não consegui dormir, imagina você, cara. Tu não vai dormir essa noite. Claro. O que você vai fazer amanhã? Amanhã eu vou chamar ele na minha sala, eu vou arrebentar com ele, vou dizer isso. Parabéns. Você vai fazer o que eu já fiz. Quer saber qual foi o resultado? Aí ele, como é que foi? Eu digo, porra, me dei mal. Perdi meu emprego depois, porque eu perdi o líder do meu time. O melhor referência do meu time, eu perdi ele. Ele não quis mais trabalhar e ninguém trabalhou. Ficou todo mundo embaixo, eu perdi meu emprego. Ele, o que eu devo fazer? Eu disse, você tem que entrar, abrir a janela da alma dele. Você tem que ir lá dentro. Um líder não vai na cabeça, o líder vai na alma do camarada. Eu digo, e aí? Bom, vou te dar uma sugestão. Faça se você quiser, porque eu nunca digo, faça isso. Dou sugestões, dou exemplos. Quando ele chegar, peça que ele entre na tua sala, sente na cadeira e pergunte para ele, onde é que você foi o melhor jogador, teve a maior performance da tua vida? Aí ele fez isso. O cara disse para ele. E aonde foi que você teve a menor performance? Ele disse para ele. E como é que você está aqui agora? Ele falou, acho que eu estou aqui no meio. Assim, o que eu posso fazer para te ajudar, para chegar na maior performance? Porque eu te contratei, esse jogador aqui. Se você está aqui, eu não estou te ajudando. Porque o treinador tem que tirar 100% daquilo que o jogador sabe que pode fazer, e isso vale para o líder, e fazer com que ele passe a fazer 100% daquilo que ele não sabia que podia fazer, mas que você ajudou ele a pensar e sair daqueles 98% e entrar na faixa dos 2%. Porque pensar, ele deve pensar daquilo que ele podia fazer, mas nunca tentou. Então, olha, esses dois casaram, porque ele entrou dentro da alma dele. Que legal. Ele nunca esperava isso, porque isso é a teoria de 2 caminhões vindo de frente, né? Ele estava em casa, vou arrebentar com o jogador estava em casa, vou arrebentar com ele, 2 caminhões, pá! Imagina essa batida, ia ser linda, né? Ia ter mortos para todos os lados. O que aconteceu? Quando esse caminhão aqui, que era um jogador, veio, o treinador desviou um pouquinho. Aí ele desviou também, os dois ficaram lado a lado e caminharam. Ficou linda a relação dos dois. Então, esse exemplo que você contou pra gente, essa história que você contou pra gente, é um dos exemplos que você executa, você exercita na mentoria que você faz com técnicos de futebol e com jogadores. Vou te dar um outro exemplo prático, né? Sabe, só um minutinho. Sabe o que eu tô encaminhando a conversa? Que a gente tem mais 10 minutos apenas. Pois é, e eu ainda quero falar outras coisas. Quero falar do seu programa no SBT, quero falar das ordens de condecorações que você recebeu. O que você quer falar? Eu tirei o tempo. Se o pessoal que está aí concordar e combinar contigo, chama de novo e continuamos. Pra então a gente vai fazer o seguinte, tá ótimo, eu topo também, eu também tenho tempo. Porque o Instagram derruba a live sozinho. Então são 18h49, às 18h55 eu vou terminar, eu vou derrubar, vou encerrar e imediatamente eu faço depois. A Rita... Eu aumento o tempo, passa muito rápido.
por favor, se o pessoal topar, a gente continua assim. Por favor, veja aí, quem faça uma topa, põe um pesquisa, positivo, topar, porque tem gente que acha tem muita coisa. Eu muito também tô tempo. assim, eu topo, a Jacione também eu pus, a Ângela Silva. Vamos lá, então, não vou perder mais tempo com essa pergunta, a gente vai fazer isso às 18h55. Eu ia te dar um outro exemplo, e esse é público, porque o Fábio Carilli, é igual um médico. Já viu algum médico assim, eu cuido do Marcelo, um psicólogo? Ninguém vai falar isso. Eu também não falo com quem eu trabalho. Se eles falarem, ótimo. O Fábio Carilli, quando ganhou o primeiro título com o Corinthians, ele jogou o primeiro jogo, o primeiro time que ele dirigia como treinador mesmo. Ele ganhou o primeiro jogo da Ponte Preta de 3-1. E de madrugada ele me ligou. E disse, e agora? Nós ganhamos de 3-1, tem o segundo jogo. O que eu faço agora? Eu disse, simplesmente não saia da sua rotina. Que horas você chega no clube? Chega a mesma hora. O que você faz? Faça a mesma coisa. Como é que você conversa com os jogadores? Converse, porque o jogador, o liderado, ele olha o líder o tempo todo. E aí ele fica olhando para você. Você encheu demais e diz assim, o cara se desequilibrou ali, já não estou mais ouvindo ele. Nada. Continua a mesma coisa. O jogo ainda vai ter o jogo. Quando tiver o jogo, e aí ele disse, não mudei absolutamente nada, continuei, e aí é o que se chama de inteligência emocional. Porque não é só perder que te dá pressão, ganhar também é uma pressão muito grande. Como é que eu controlo isso? E aí, quando a gente voltar, nós vamos explicar a linha do equilíbrio. Essa linha do equilíbrio é fundamental para você se controlar quando você ganha ou se controlar quando você perde. Eu imagino que não só a mim, mas para todo mundo que está conosco, né? Várias pessoas já entraram, já saíram e permanecem conosco. A questão deve realmente estar intrigando. Como deve ser difícil você coordenar 22, 25 pessoas em um time, né? 28, olha, 11 no jogo. 28 jogadores, bota mais 20 de comissão técnica, você lidera 50 pessoas que dependem de você. Né? Você ser reconhecido como líder, então quando você ingressa, é contratado num time novo, você, pelos seus méritos e pela sua excelência, você foi contratado por vários times no Brasil e fora, já falamos. Como é essa primeira conexão com essas 50 pessoas, para arredondar, para ser reconhecido como líder e trazer essa massa humana, esse conteúdo humano, que não é só o físico, não é só a habilidade física, mas é também as crenças que cada um de nós tem, cada um dos jogadores, para trazer isso numa união só. Com essa pergunta, então como você coordena 50 pessoas. Eu vou encerrar essa primeira parte da live, ok? Estamos juntos, professor? E aí você já vem com a gente, todo mundo entra pelo nosso canal, Essa Tal Prosperidade, ou pelo canal do Renê. Qual é mesmo? Eu esqueci agora a sua conta. Renê Simões Oficial. Renê Simões Oficial. Ou Essa Tal Prosperidade. Então, primeira parte, tomamos água e aí você vai responder. Isso vai demorar no máximo 1 minuto. E você responde, por favor, como é coordenar 50 pessoas até daqui a pouco. Vamos aguardar o nosso querido professor Renê Simões trazer essa resposta. Está interessantíssima a live, né? Está extremamente agradável, Renê. Extremamente... Ah lá, já está entrando ele. Só falta não conseguir chamar. Consigo sim. Dando o Renê Simões Oficial. Conectando, pronto. Estamos de volta. Deu tempo de engolir a água, pelo menos, Renê? Tá aqui. Não Vamos esperar um pouquinho o pessoal voltar, né? Vamos esperar um pouquinho, porque essa resposta que você vai dar não é brincadeira, porque vou colocando até as pessoas entrarem, eu vou colocando quais seriam as minhas reflexões, né?
eu pensaria, por exemplo, são 50 pessoas, eu vou pegar só os jogadores. Jogadores mesmo são quantos? Normalmente dá 28. 28. 28. É, Nós estamos coordenando um time que é um time de status, de primeira divisão. São pessoas que também têm o seu ego, o seu caminhar que foi conquistado, né? Merecem estar lá também. Exatamente. Ao mesmo tempo, imagino que deva haver uma questão de competição interna, de comparação interna. E também quem vai ser convocado, quem vai ficar na reserva. Tem uma série de nuances comportamentais e de crenças mesmo, né, de cada um deles, que eu imagino que façam muita diferença e que o técnico, o líder, tem que ter uma perspicácia muito afinada para poder saber como falar, o que falar e quando falar com cada um deles, para chegar até no que você citou, o Napoleão Hill, ele fala bastante desse conceito, que é o mastermind, para chegar num ente que é superior a qualquer ente desses indivíduos, componentes, para fazer a rima, inclusive, componentes da equipe. E também, para já te entregar a palavra, como conseguir estabelecer essa conexão quando você chega numa equipe nova? Olha, o líder, acima de tudo, o líder tem que ter uma chegada de impacto. Você tem que chegar ao impacto. Você chegou no início, ou você chegou no meio da competição, ou chegou no final, você tem que ter um impacto. Vou te dar alguns exemplos para que você consiga fazer o que nós vamos explicar duas coisas, eu botei aqui, né? Que é o objetivo pessoal e o objetivo comum. Não podemos deixar de falar nisso. Para você criar essa mastermind, né? Essa mente mestre, tem que ter isso aqui. Mas o líder tem que chegar com impacto. Você imagina o seguinte, quando eu cheguei na Jamaica, a Jamaica sem dinheiro, né? E a primeira vez que eu saí para fazer um camp, nós fomos para uma universidade. Fomos para uma universidade e colocaram a gente num alojamento. Uma universidade, poucos recursos. O que eles fizeram? Eles pintaram o alojamento para nos receber e colchões no chão. E quando eu cheguei na universidade, o reitor foi lá e disse, não, você vai ficar aqui nessa casa. Eu digo, espera, deixa eu ver onde meus jogadores estão. Deixa eu ver onde é que eles estão. Não, vamos para... Deixa eu ver onde os meus jogadores estão. Eu passei pela casa dele, o ônibus passou e foi para os alojamentos. Eu vi que era uma casa sensacional. Sensacional. O nível era excelente. E aí eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, primeiro, o cheiro não dava, era insuportável o cheiro da tinta, né? E os colchões eram no chão e não tinha ar-condicionado. A Jamaica tem meio verão e alto verão. É baixo e não tem inverno lá. Então, o calor era horrível. Eu falei para o meu assistente jamaicano, pode ir com o reitor, vai dormir com ele que eu vou dormir. Eu não dormi, que eu suava em bicas e o cheiro atacou a minha rinite, foi um negócio horrível, né? 5 horas da manhã eu liguei para Kingston e disse para o presidente, digo, olha, estou saindo agora daqui e vou para um hotel que eu vi aqui perto. Mandei todo mundo se preparar, preparem as malas, peguei um carro com um camarada e fui para um hotel maravilhoso, né? Eu disse pro cara, nosso time vem para aqui agora, a seleção. Não, mas não pode, porque esse hotel é do cara que é opositor à federação. E aí, quem é que vai pagar? Eu digo, não interessa quem vai pagar. Eu sei que nós vamos entrar aqui, pode ver os quartos aqui que eu estou colocando. Entrei, botei os jogadores em todos os quartos maravilhosos. Eu disse, vocês estão bem? Fui a cada quarto, estamos. Eu disse, eu quero a melhor suíte que você quiser para mim agora. Eu fui para um quarto que tinha piscina, tinha banheira, tinha tudo. Meu quarto. Mas os meus jogadores estavam muito bem. Quando eles estavam muito mal, eu estava lá. Então, foi o primeiro impacto. E aí eu entrei dentro da alma deles. Assim, pô, esse cara tá comigo. Cara tá comigo. Entendeu? Quando impacto, então, para ficar claro para mim, e acho que para deixar claro para todos que estão. Impacto, então, seria
ter autoconfiança de posicionar-se. Porque o que você fez foi isso. Você falou, aqui eu não fico, nós vamos ficar em tal lugar. Sim, não, o impacto não foi esse. O impacto foi eu dormir. O impacto foi eu dormir com eles lá. Aliás, ainda bem que eu te perguntei. Não dormir. Porque eu podia não ter dormido com eles e ter tomado essa decisão de noite. Eu sairia de noite e ia para o hotel. Eu disse, não, eu vou criar um impacto com ele. Está ruim a escassez e a abundância. Está escasso, eu estou contigo. E depois eu vou partilhar da abundância contigo. Vou para um hotel. Quando eu cheguei com a seleção feminina, meu primeiro dia lá era um trabalho físico, com um preparador físico. Quem conhece a igreja Comari sabe que no alto tem os quartos, depois desce, tem a sala. E quando eu tinha que resolver alguma coisa, eu falei para o preparador físico, já conversei com as meninas, nós tínhamos a escolinha do professor Simões, que a gente sempre fazia o treinamento em sala, pode descer com elas. Eu desço 10 minutos, 20 minutos depois, estão todas paradas na frente da sala de musculação. E eu disse, o que está vendo, Gleidson, que era o preparador físico? Eu disse, o cara disse aqui que essa sala é só para a seleção principal de futebol, que todo mundo treina lá dentro do vestiário, naquelas máquinas de musculação que tem lá. Eu disse para ele, você tem 5 minutos para abrir essa porta ou eu vou arrombar, porque aqui está a seleção principal de futebol de mulheres do Brasil. Ainda bem que ele abriu a porta, e quando ele abriu a porta, as meninas estavam com 2 metros de altura. Elas se sentiram a primeira vez que entravam, e era a primeira vez que ela viu alguém brigar por elas e dizer o seguinte, estou colocando o meu emprego em risco por elas. Por elas. Porque elas viram o seguinte, e se eu arrombo aquela porta mesmo, quebro tudo, talvez eu perdesse o emprego. Ele é uma seleção brasileira, como é que alguém vai arrombar a porta? Eu sabia que então, isso que você trouxe, a Ju Canaã escreveu agora há pouco, que você conseguiu, com esse impacto que você nos trouxe, a criar empatia com a própria equipe. Isso, e aí você tem que ter a sensibilidade. Eu, quando fiz a primeira viagem com a seleção do Irã, quando nós passamos no aeroporto de Paris, eu vi uma cena que eu não podia permitir. Eu não podia permitir. Uma discriminação por parte da alfândega com os meus jogadores, e eu fui lá no guarda, botei o dedo no nariz dele, e ele disse que ia me prender. Eu disse, você pode me prender, mas eu não aceito a discriminação que você está fazendo com os meus jogadores. Blá, 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 blá. Pronto. Os meus jogadores pulavam de 2 metros de altura de cabeça se eu pedisse para eles. Porque eu me coloquei em risco. O líder, ele conquista o grupo dele por exemplo. O líder não pode conquistar pelas palavras, tem que ser pelo exemplo. Eu jamais seguiria o Mandetta hoje. Sabe por quê? Porque é um líder que no último dia ele disse para o pessoal, por que vocês estão usando máscara? Tirem as máscaras. O que ele pregou o tempo todo, né? E depois ele foi para uma sala dançar, beijar todo mundo. Esse cara, eu não sigo ele. Quer dizer, então, que para ser líder, fala. Para ser líder tem que ter coragem. O quê? Tem que ter coragem. Se você não tiver isto, se você não tiver um desejo ardente pelo que você está fazendo, um desejo ardente pelo teu grupo, você não é líder. Você é um comandante. E aí você estendendo a pergunta. Agora entrou mais uma amiga também, a Heloísa, bem-vinda. E estendendo a pergunta, hoje, em quem você se espelha? A gente já sabe que você tem ombros de gigantes. A gente já sabe que, graças a Deus, você está disponibilizando, não só nessa live, mas profissionalmente, você disponibiliza essa mentoria profissional que você exerce. E quem são os seus líderes hoje, em qualquer área da sua vida? Eu tive muitos líderes, né? E hoje, eu digo para você, quando eu leio Nelson Mandela, e algumas pessoas até dizem assim, esse cara foi terrorista. Ele foi terrorista em um determinado momento. Mas depois ele disse que não era por aí. Ele foi aprender o Afrikaner na cadeia, né? The Long Walk to Freedom.
É um livro de 1.200 páginas do Nelson Mandela, uma delícia para você ler esse livro, né? E depois que ele consegue, ele podia massacrar todo mundo. Ele chega no escritório da presidência, os brancos todos já estavam com as malas prontas para ir embora. Ele disse: não vou fazer absolutamente para influenciar vocês, para ficarem ou para irem embora. Agora, aqueles que decidirem que junto comigo podemos transformar a África do Sul, eu deixo aberto para vocês decidirem. Esse é um líder. Entendeu? Que ele correu um risco. E olha bem, olha o impacto que ele criou. Ele correu um risco de deixar os brancos lá e derrubarem ele. Podiam derrubar ele, mas o líder corre riscos, agora pensados. Eu digo para você que quando eu cheguei no Curitiba, em 2007, esse time estava um caos. Tanto que o livro que eu escrevi é De Caos ao Topo, Odisseia Coxa Branca. E das mulheres eu escrevi, né, o dia em que as mulheres viraram a cabeça dos homens. Esse é o livro que eu tenho das mulheres. Eu era o terceiro treinador do ano para eles. Então eu cheguei lá, parei em frente a eles e fiquei olhando para eles durante 5 minutos. Durante 5 minutos eu fiquei olhando para eles. O presidente mandou perguntar se faltava alguma coisa. Eu disse: não, está tudo bem. Meu assistente veio e disse: o que houve, Renê? Deles. Depois de 5 minutos, imagina, eles mexiam para cá, eles mexiam para lá, eles se mexiam, rodavam, e eu olhando para eles. Quando acabou os 5 minutos, eu disse para ele assim: me desculpe, mas isso não é palavrão. Isso aí é linguagem adulta para entendimento rápido daquilo que eu quero passar. Eu virei para ele assim: que merda, né? E eles ficaram me olhando: que merda. Quando alguém tem que fazer alguma coisa e não faz, incomoda muito, né? Claro. Aí eles: não incomoda? Você não está incomodado? Tô. Você também não está? Tá. Eu vi o último jogo de vocês. Ninguém fez o que tinha para fazer. E sabe qual foi o pior? Todos vocês aceitaram que o outro não estava fazendo o que tinha para fazer, porque você também não fazia o que tinha para fazer. Eu quero dizer o seguinte: isso aqui acabou. Ou vocês vão fazer o que tem para ser feito, ou eu vou mandar vocês todos embora. Eu já combinei com o presidente. Eu não tinha combinado nada com o presidente. Você imagina. Esse é mais um impacto, né, do René. Pô, imagina. Vamos criar uma hashtag. Como é que você... Vamos criar uma hashtag para essa live que vai ser René Simões Impacta. Não, o líder. Não é René Simões, é o líder Impacta. Não, mas essa live é sua, então é René Simões Impacta. Impacta. Porque o que acontece? Põe aí a hashtag. Um treinador, quando chega no momento de crise, o discurso dele: gente, olha, eu já vi o jogo, esse time é bom demais, esse grupo é bom demais, vamos lá, vamos trabalhar muito. O cara que está sentado diz assim: porra, já é o terceiro que me fala isso. Claro. É o terceiro que me fala isso. Imagina, eu chego lá dizendo assim: rapaziada, vamos mudar tudo isso aqui. Ele vai dizer assim: pô, esse cara é mágico? Ele que vai mudar tudo? Não, claro. Eu não vou mudar tudo. Eu estou convidando eles. E aí me lembra a história de 2 primeiros ministros na Inglaterra, né? Eles eram totalmente opostos no pensamento e os 2 foram um sucesso. Aí perguntaram a uma senhora com 90 e tantos anos assim: por que será que esses 2 caras deram certo? E aí ela disse assim: eu conheço os 2, votei nos 2. O primeiro me convenceu de que ele era o cara mais competente para ser o primeiro-ministro da Inglaterra. E o segundo, como é que foi? Ele me convenceu que eu e ele, nós éramos a combinação perfeita para fazer a Inglaterra prosperar. Aí que fica na tua mão. Que líder você quer ser? Né? Um líder do farm ou um líder do perma? E aí eu explico para quem não conhece. E é outra coisa: quem quiser segue você, segue essa tal prosperidade. Tem muito conteúdo. E eu vou te encaminhar, professor, porque nós estamos muito felizes com o que você está fazendo conosco, que é se dedicar. Mas o seu tempo também vale ouro, e eu quero abordar rapidamente outras questões. Do objetivo. Eu tenho que responder o objetivo. Está gostosa a conversa, está deliciosa a conversa.
Mas primeiro, para quem entrou nessa segunda parte da live, é importante informar que essa live depois vai ser posta no YouTube e a gente vai informar tanto o Renê como o pessoal que entrou por essa tal prosperidade, que a live vai estar disponível e também vai estar com o link no nosso site prosperidade.com.vc. E as pessoas também escreveram muito Renê Simões Impacta na hashtag. Eu acho que ficou uma hashtag caraca. Também a Marta, que é uma amiga e sua fã, aproveitou e escreveu uma hashtag que chama Mata Impacta. Também é muito boa. Legal. Ô Renê, você citou bastante a Jamaica. E tudo que você fez pela Jamaica, eu quero saber o que a Jamaica depois fez com você e como que ela te agradeceu isso. Se é que você me entende. Eu queria falar do objetivo. Eu chego nisso, mas eu não posso deixar de falar quando você pega 50 pessoas, como é que você cria, né? Como é que você cria? Quando eu cheguei no Botafogo, né? O impacto que eu causei neles foi exatamente em cima do objetivo. Primeiro eu passei uma folha em branco para todos eles, né? Porque o Botafogo tinha caído para a segunda divisão e só ficaram 4 jogadores. O Jefferson, que eu consegui recontratar, foi o quinto, e todos os outros foram novas contratações que eu fiz. Eu passei uma folha de papel em branco e perguntei para eles o que era aquilo. Eles disseram, só uma folha em branco? Eu digo, tem alguma coisa escrita nisso? Não tem. Então tá bom. Isso aqui é o Botafogo desse ano. Vocês não têm absolutamente nada escrito aqui. Então, tudo o que aconteceu, do caos que foi ano passado, vocês não têm nada aqui. Essa folha vai começar a ser escrita hoje, na nossa apresentação. Nós vamos começar a escrever o que nós queremos, o que nós fazemos e os resultados que nós vamos ter. Porque todas as perguntas que perguntarem para você, o Botafogo caiu para a segunda divisão. Amigo, eu não estava aqui. Eu estou escrevendo a minha história aqui agora. E aí eu comecei a dizer para eles o seguinte, como é que você junta as 50 pessoas? Primeiro, o líder só é bom líder se ele reconhecer o protagonismo das menores profissões que você tiver e funções no clube. É reconhecer o cara que lava o vestiário, o cara que corta a grama, o cara que dá a massagem, o cara que cuida da roupa, o cara que é o fisioterapeuta. O líder só é bom se ele achar que todos esses são protagonistas. Ou se você ficar agarrado só com os teus jogadores, só com aqueles que reluzem, você vai esquecer que o cara que aperta o menor parafuso da Fórmula 1, ele é tão importante quanto o engenheiro que está no computador dando a performance do carro. Porque aquele parafusinho, se não tiver apertado, ele vai bater o carro dele. Ele vai bater. Então, o líder é esse. E aí, o que você faz? Você diz para eles o seguinte: mentira quando alguém diz que não podemos pensar em nós mesmos em primeiro ponto. Mentira. Primeiro eu penso em mim, depois eu vou pensar nos outros. Então, eu tinha o Jefferson, que era da seleção brasileira. O que o Jefferson queria? Se manter na seleção brasileira. Eu tinha o Thomas, que era um jogador que veio do interior e queria aparecer como jogador de futebol. Eu tinha o Rodrigo Pimpão, que já tinha sido jogador do Vasco da Gama, mas tinha rodado o mundo, então dando certo, precisava mostrar que ele era jogador. Eu tinha o William Arão, que saiu do São Paulo, foi para o Corinthians, depois para um clube aqui, o outro aqui, foi descendo e eu trouxe ele de volta. Então eu tinha jogadores, todos com objetivos pessoais diferentes. O que eu precisava? Criar um objetivo comum em que todas as direções do objetivo pessoal caminhassem. O que eu aconselho? Faça isso um círculo, escreva objetivo comum, estabeleça e depois crie várias rodinhas em volta, são as pessoas, com seus objetivos pessoais. Porque é o seguinte, essa setinha vem para o objetivo comum e depois retorna para ele. Porque o Pimpão só conseguiu ser considerado como jogador porque o Botafogo foi logo rapidinho campeão da Taça Guanabara e depois ganhou o Campeonato Brasileiro. O outro também, todos. Então, o objetivo comum, que era o Botafogo, aceitou o esforço de cada um pelo seu objetivo individual e deu de volta para eles o que eles queriam.
mas você tem que botar a tua setinha para cá. Porque se você não botar para um objetivo comum, você não vai ter o retorno do que você quer. Então, é assim que você faz num grupo. Você não pode só focar no foco, ação, resultado e melhoria contínua, o FARMA, né? Você tem que ser no PERMA, né? Positive Emotions, né? Engagement, que seja meu pertencimento. Eu faço isso. Depois, Positive Relationships. Fuja das pessoas que dizem coisas negativas para vocês. Eu tenho uma piada que eu adoro, é de um cara que vai ao barbeiro em dezembro, cortando o cabelo, e o cara diz para ele, já sei, vai sair de férias, né? O cara diz, vou. Vai para a França. O cara diz, vou. Depois da França, vai ao Vaticano ver o Papa. Ele diz, vou. Você já esteve lá? Não, nunca estive lá, mas aqui é uma porcaria, você não devia ir para lá. Não, você nunca esteve lá. Não, vai para lá. Aí o cara vai. 2 meses depois, o cara volta das férias, senta lá no barbeiro, e ele começa a cortar o cabelo e diz assim, e aí, viajou? Diz, viajei. Foi para a França? Foi. E depois foi para o Vaticano? Foi. Todo mundo te acotovelando lá, aquilo foi horrível. Disse, não, foi interessante que o Papa olhou para você, o Papa olhou para mim. E aí? E aí ele veio caminhando na minha direção. O Papa veio caminhando na tua direção, foi e falou, o Papa falou contigo. E o que é que ele disse? Cabelinho mal cortado, hein? Deu um troco para ele. Palminhas aí pro René. Fuja dessas pessoas, porque você vai ter todo mundo dizendo o que você quer é impossível. É a primeira coisa que te dizem, eles vão tentar dominar o teu pensamento. Então, você tem que saber o seguinte, que nesse grupo de 50, tem muita pessoa dizendo para você, pô, tu foi pro Botafogo, na 2ª divisão, tu tá maluco, cara? Então, você tem que ser o líder que vai fazer o seguinte, olha, o que vai acontecer aqui é teu. Tem que ter um meaning, né? O significado. Claro. Por que você todo dia acorda? Se você todo dia acorda, quando o teu telefone desperta e você quer quebrar ele, você está trabalhando no lugar errado. Você está com o objetivo errado. Porque o cara, quando a gente começa a desenvolver essa mente maior, Marcelo, é tão legal que você acorda antes do relógio te chamar. Você está doido para estar lá, porque aquilo é teu, aquilo não é meu, aquilo é nosso. E você consegue fazer esse pertencimento, porque você tem... A sua individualidade já não tem tanta importância, né? Somos nós. Mas eu quero falar uma coisa, porque tem uma mensagem aqui para você, que é da pessoa, do usuário, que chama Sueliton. Já passou faz tempo, eu subi ela porque foi importante. Boa noite, professor René Simões. Obrigado para sua pessoa e sua comissão. Parabéns por toda a trajetória, grande abraço. O líder, o Caio Couto, o líder é um influenciador, é importante ser um líder servidor para vender as suas ideias a todos. O Tavinho pergunta quando os treinos voltam. O Márcio, que você conversou com ele há pouco, o Márcio Latam, professor René, teorizando a prática, muita sabedoria, muitos aplausos, muita gente rindo da piada que você contou. Deve ter feito muito significado, muito sentido para essas pessoas todas, para nós todos. Deixa eu ver. Agora eu quero falar, a gente, um dia as coisas acabam, uma hora as coisas acabam. Eu quero falar o reconhecimento que você já teve, porque nós estamos e já reconhecemos tudo que você é e tudo que você fez e faz pelos jogadores, pelos times brasileiros, pela cultura brasileira, porque futebol é algo da nossa cultura, e, em última análise, no limite, o que você faz pelos países. Você fez pela Jamaica e você fez e faz pelo Brasil, entre outros países. O que aconteceu com a Jamaica? O que ela resolveu falar para você e que o Brasil fez com você em reconhecimento a essa obra sua? A Jamaica foi um negócio incrível. Foram 6 anos de vida, né? E eu não consigo ver um líder que ele não está presente, vivendo todas as coisas do seu liderado. Eu morava na Jamaica, minhas filhas estudaram na Jamaica, e todos os países que eu trabalhei, eu morei naquele país. Eu dizia para minha esposa,
É engraçado que a gente às vezes vinha de férias, quando a gente estava voltando, e dizia, chegamos em casa. A gente ia embora do Brasil e dizia assim, chegamos em casa. Porque você não pode estar fazendo um trabalho e estar pensando no Brasil. Não. Eu tenho que pensar no trabalho. Isso. Claro. E a Jamaica, eu pensei tanto, eu vivi tanto a Jamaica, que depois que nós classificamos para a Copa do Mundo, eles deram a maior comenda que um estrangeiro já havia recebido lá. Os estrangeiros recebiam comanda, estou esquecendo agora, comanda alguma coisa. E eu vou pedir para as pessoas pesquisarem aí no Google. É um CD. Eu recebi o CD. Distinction. Esse foi o que eu recebi. Command of Distinction. Foi o maior que já tinham dado para um estrangeiro. Então, isso foi uma honra, assim, incrível, né? E o governo brasileiro... Então, o governo da Jamaica, só para eu entender, ele me deu uma medalha com essa comanda pelo que você fez. Que eu representei. Não foi só pelos resultados, sabe? Pelo conjunto da obra. Foi o conjunto da obra. Foi muito legal. Tá, e eu fui condecorado. Eu quero responder. Eu fui condecorado pelo governador geral, né? Que a Jamaica, como do Commonwealth, né? Que são as antigas colônias, que a rainha ainda é a rainha, né? E eu fui recebido pela rainha lá em Buckingham, no castelo, e tem uma história muito legal para contar depois sobre isso. E eu recebi das mãos do governador geral. E o Brasil me deu a comenda de Rio Branco, né? Então, antes de você falar do Brasil, só um minutinho. Tem usuários, tem pessoas que estão assistindo a gente que só entraram nessa live. Então, eu quero responder para a Heloísa e para outras pessoas que algumas das perguntas e comentários que estão sendo feitos, essa é a segunda live que a gente faz com o René, a segunda parte da live, porque a primeira a gente já estava chegando no final da primeira hora. Então, algumas coisas que estão sendo comentadas, o René já falou, e isso tudo, esse material vai estar depois no YouTube. Eu vou apenas repetir, René, para que as pessoas possam depois acessar todo esse seu conteúdo. Vai estar provavelmente amanhã, durante o dia, no site prosperidade.com.vc, que é o convite que essa tal Prosperidade fez para o René para poder fazer esse encontro de almas, que é o que está acontecendo. Isso aqui não é uma live. Eu também concordo. Isso aqui é um mastermind que a gente nem sabe o nome ainda, né? Eu também concordo contigo, absolutamente concordo contigo. Então, só para acolher as perguntas e as frases que as pessoas estão colocando. E o Brasil fez o que com você, René? Os treinadores, quando vão à Copa do Mundo e ganham a Copa do Mundo, eles ganham a medalha do mérito desportivo. O Brasil condecora eles com a medalha do mérito esportivo. No meu caso, eles me deram a comenda do Rio Branco, que foi dado pelo Fernando Henrique Cardoso, a pedido do Itamaraty, pelos feitos que eu havia feito pelo Brasil e pelos resultados, né, desenvolvimento do nome Brasil no mundo todo. Pela imagem do país. Porque eu fui para a Jamaica, foi um pedido, né, do Itamaraty para que eu fosse. Foi difícil até eu aceitar, porque eu já conhecia a Jamaica lá, e tem uma história muito linda, porque eu, quando era técnico da seleção sub-20, em 1989, eu fui à Jamaica e passei 15 dias na Jamaica com a seleção. E eu via que a Jamaica, o futebol era abaixo de 0. Né? E quando veio um convite para mim, eu disse, não quero ir para lá, não quero ir pra lá. Não vou me meter nisso. Não vou. Mas o Itamaraty insistiu muito, porque o Itamaraty queria, como que ainda, né, uma cadeira uma cadeira de membro permanente, né, da segurança da ONU, né? Uhum. E aí ela queria estabelecer contatos com o Caribe todo. E aí insistiu demais. E eu acabei indo para lá. E aí eu passo mais uma mensagem da Jamaica, né? Quando eu assisti o primeiro jogo lá na Jamaica, foi um negócio curioso, né? Porque não tinha estádios ainda, só tinha o Estádio Nacional e era um campo de escola. E não tinha alambrado, eles passavam uma corda. Você imagina que alguém ficava atrás dessa corda? Uma corda? Não, eles ficavam dentro da corda. Aí o time atacava para lá, o pessoal entrava dentro do campo para ver, né? O time atacava para cá e eles saíam, né?
E aí eu vi o jogo que eu vi foi em Kingston, Constant Spring contra o Wadada, que era de Montego Bay. E o jogo acabou aos 55 do segundo tempo, quando o time da casa conseguiu empatar. Porque se não empata, não acaba o jogo, pô. O negócio ali estava quente. E eu me lembro da primeira entrevista que eu dei, que aí também foi uma entrevista de impacto, eu digo para você. Eles me perguntaram o que eu tinha achado. Eu disse, olha, eu estou me lembrando de 2 vendedores de sapato que foram para a China. O primeiro vendedor de sapato, quando chegou lá, 2 dias depois, ligou para o chefe e disse, você é um idiota. Você me mandou num lugar que ninguém usa sapato. O que eu vou fazer aqui? Pediu a passagem e voltou. O outro fez uma pesquisa de mercado e 15 dias depois ligou para o chefe e disse, você é um visionário. Aqui ninguém ainda usa sapato, mas vão usar o que eu vou vender. E aí eu falei para eles, olha, aqui ainda não se joga futebol que vocês podem jogar, mas eu estou aqui e vocês vão jogar. E fomos à Copa do Mundo. 2 milhões e 500 mil habitantes. A gente vai ter que terminar agora. Desculpe até a abrupta, a interrupção impactante que eu tive que fazer agora. As pessoas estão pedindo licença, estão tendo que ir embora. Daqui a pouco vai dar fome também, são 7h25. A gente está a 1h e pouco e você, Vale Ouro, essa 1h30 que você está dando para nós de coração, de doação. A palavra obrigado não representa tudo o que o Cesário, o que essa tal prosperidade e todas as pessoas que estiveram e estão conosco ainda têm para dizer para você como gratidão. Então, eu queria dizer em nosso nome, eu vou te passar a palavra de novo, mas eu queria dizer em nosso nome dessa gratidão, dizer do nosso propósito dessa tal prosperidade, para entender o porquê esse convite a você. Nós buscamos e ajudamos as pessoas a se desenvolverem dentro dos próprios propósitos, que o René falou logo na primeira parte, no início da primeira parte da live. Vamos ter outras lives. Provavelmente eu vou combinar com o René, se ele tiver disposição de agenda e de bom coração para falarmos de algum outro tema específico, que tenho certeza que são muitas coisas. Nós vamos falar amanhã com a Mara Carvalho, que também passou conosco hoje, sobre arte e prosperidade. Depois, no domingo, vamos falar sobre prosperidade e venda, que também tem muito a ver com o que o René mencionou hoje. E depois a programação da semana vai se estabelecendo. René, de coração, esse gesto aqui, ó, é um gesto que hoje em dia está sendo muito usado, no Oriente já é muito usado, mas significa o nosso coração para você. E eu te peço, por favor, se você quiser ainda mencionar o programa que você vai fazer do SBT, previsto para o final do ano, e em seguida o seu encerramento. Olha, a minha preocupação nesses momentos finais é passar uma mensagem para todos que estão vivendo esse momento agora. É um momento absolutamente inusitado. Primeiro, tenham calma, porque ninguém tem a resposta para esse momento pelo ineditismo do problema. Como é que você toma uma tomada de decisão? Como é que você faz ela corretamente? Você tem toda a sua bagagem de experiências. Você experimentou, a sua experimentação fez com que você soubesse o que tem que ser dito. Hoje ninguém sabe o que tem que ser dito. Fica em casa ou não fica em casa? Briga ou não briga? Política ou não política? Calma para todo mundo. Os números mostram agora que a violência doméstica aumentou terrivelmente. Eu vou fazer uma live semana que vem exatamente sobre isso. Violência doméstica. Aumentou muito, Marcelo. E principalmente contra as mulheres, o que é mais terrível ainda, né? O lado mais frágil sendo agredido. Então, tenhamos calma. O que a gente vê em psicologia, e aí é um tema que a gente pode debater um dia, é síndrome pós-traumática de acidente. O que é isso? O avião caiu. Caiu, eu perdi minha família toda lá. Não tive nem como despedir, porque tomou fogo, não tem nem corpo para fazer enterro, nada disso. Claro. Eu posso ter um problema daqui a um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos depois, eu entro em parafuso, ninguém sabe por que eu estou em parafuso. São pós-traumática. Então, existe pessoas especializadas para acontecer isso. O que nos foi tirado? Foi tirado o contato social. Nos tiraram o contato social. Nós estamos começando a minimizar como estamos fazendo agora. Quantas pessoas nós tivemos esse contato social agora?
Porque o que é saúde? Saúde é biopsicossocial. É você estar com a tua parte médica e física muito boa, é você estar com a tua parte psicológica muito boa e a tua parte social também. Então, nós estamos com um pânico generalizado, então a nossa psicologia, a nossa parte psíquica está muito ruim e a parte social acabou. Então, isso vai ter traumas que a gente tem que começar a atuar agora com as nossas crianças, com as nossas mulheres, com os nossos maridos, com os nossos pais, as nossas mães, com os nossos velhinhos, avós. Temos que atuar com isso. E você atua como? Permita que eles esvaziem-se das suas angústias, dos seus medos, falem contigo, ouça. E se não quiser falar contigo, contrate pessoas especializadas. Estamos precisando nesse momento. Esse é meu maior angústia nesse momento, é com o que está acontecendo com as pessoas, e eu tenho visto isso. E ligue para alguém, escute alguém. Essa é a hora de você começar. Eu estou com uma amiga, inclusive, ela está participando aqui, e que ela vai sair um livro dela agora, A Marca do Vírus. No primeiro dia ela me ligou e disse para mim assim, será que eu vou morrer? Eu disse, acho que sim. Ela disse, por quê? Porque você está pensando nisso. Como é que chama a sua amiga? Pode falar tudo. Ela não gostaria de falar discreta. o nome dela, mas ela está aí. Tá bom. E aí eu disse para ela, cuidado com o que você pensa, pode ser verdade. Claro. Então, se você pensa que, eu vou morrer, pode ser que você morra. Claro. Então, calma e vamos trabalhar todo dia. E aí pedi que ela escrevesse a cada dia um capítulo de um livro. E vai sair um livro com os 15 dias que ela ficou. Eu vou fazer o prefácio. Imagino que esse livro deve estar muito legal. Ela não me mandou ainda, mas vai me mandar. Então, isso que eu peço a vocês. E conta com a gente para divulgação, tá? Legal. Converse com as pessoas. Estamos no momento de conversar. Marcelo, você sabe o quanto eu sou teu fã, o quanto eu te acompanho e o prazer que eu senti de estar fazendo essa live contigo. Foi muito legal. Foi encontro de almas, como já tinha sido na primeira vez. Eu te falei e você ficou em dúvida. Eu disse, Marcelo, impressionante. Aquele dia, a gente jantando, foi um negócio assim que me entusiasmou e continuo entusiasmado. O dia que eu deixar de gostar de você, eu aviso. Honestidade é a alma do negócio, né? Olha, legal. Muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas também que estiveram conosco. Renê, mais outro obrigado, que é também para sua esposa, para sua família, para toda essa rede que permite também você ser quem você é, porque nós não somos uma ilha, nós temos gratidão a muitas estruturas que nem sempre são faladas, e neste caso eu quero homenagear toda essa estrutura que suporta na pessoa da sua esposa, que não é, desculpe, mas eu não sei o nome, eu não me lembro, Fátima Simões. Então, 44 anos de casado, vamos fazer dia 15 de maio, 7 é minha filha. 15 de maio. Não vamos errar essa data, 15 de maio. Não, de jeito nenhum. Então, dá um beijo, um abraço, um agradecimento de todos nós, a Fátima também. É aquela história de atrás de um homem, de uma mulher, não importa, ninguém é nada sozinho. E a todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado. Essa live vai estar amanhã no nosso site, o link no nosso site prosperidade.com.br, porque, Renê, o que a gente acredita nessa tal prosperidade só é prosperidade quando é para todos. De coração, obrigado e até breve. Beijo. Se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente.